Boa noite. Quando eu, há 2 anos atrás, estava andando pela 25 de março, e eu com minha esposa, a gente viu o Homem-Aranha, entre aspas, distribuindo panfletinho para querer se eleger vereador de São Paulo, eu imaginei que a gente tinha chegado no fundo do poço. E agora, 2 anos depois, parece que esse exemplo se multiplicou. A gente vê aí no horário eleitoral uma quantidade gigantesca de, entre aspas, candidatos, cada um com a sua palhaçada, cada um com o seu personagem, deixando de ter pessoas, deixando de ter propostas e passando a ter personagens caricaturais, passando a ter palhaços como candidatos. O horário político cada vez sendo menos político e mais palhaçada no pé da letra do sentido mesmo, palhaços se candidatando e fazendo questão de demonstrar que são palhaços. E acho que, como principal representante desse grupo estranho que aparece aí nas nossas TVs, a gente tem Tiririca. Ele que já estava meio desaparecido do cenário aí da música, já não fazia mais sucesso, já quase sofreu aí processo com relação a racismo, nem lembro direito no que deu essa história. Desenterram ele e ele se candidata. E não só para um cargo qualquer, se candidata como deputado federal. E na sua propaganda, voltando com as suas musiquinhas estranhas, o que ele declara abertamente é que nem fazia ideia do que faz um deputado federal e dá risada das pessoas que votassem nele, com jargão pior do que tá, impossível de ficar, ou alguma coisa parecida, fazendo suas palhaçadas e praticamente chamando o povo de burro e provavelmente conseguindo votos dessa forma. E ainda, depois de ficar espantado com isso, pensando em fazer esse vídeo agora, ainda tem uma passadinha pelo YouTube, e qual não foi minha surpresa de ver que o vídeo mais visto da semana tinha sido justamente a propaganda eleitoral do Tiririca, demonstrando aí com suas palhaçadas e com suas risadas que nem fazia ideia do que fazia um candidato, de que faria um deputado federal. Acho muito difícil que ele não saiba, né? Uma vez que ele se candidatou, me parece praticamente impossível. Mas o fato é que isso demonstra uma coisa que é verdadeira no Brasil. Uma quantidade muito grande de pessoas mal faz ideia do que faz esses cargos para os quais a gente está votando. Por sinal, votando sem conhecer as pessoas para as quais a gente vota nesses cargos. Uma vez que a gente praticamente vota em números, e no meio de um monte de números e caras estranhas, alguém fazendo palhaçada acaba conseguindo mais atenção mesmo. E já que com palhaçada se conseguiu atenção, eu que não sei fazer palhaçada, pensei em fazer esse vídeo explicando para que servem os cargos que a gente está votando, usando um nariz de palhaço. O máximo de palhaçada que eu consigo imaginar no meio da palhaçada do horário eleitoral. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. No nosso país, assim como na maior parte das repúblicas que existem, o poder está dividido em 3 partes. O nosso governo, tudo aquilo que a gente chama de políticos, entre aspas, está dividido em 3 grupos. É a chamada tripartição de poderes. A gente tem o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. A divisão é mais ou menos assim. O poder legislativo é aquele que cria as leis. Todas as pessoas que fazem parte desse poder têm como responsabilidade criar as leis que vão reger o nosso país. Leis como, por exemplo, você ter que registrar o carro, leis relacionadas a imposto, a tal da lei da cadeirinha no carro, que está causando tanta polêmica agora, a tal da lei da palmada, vocês já devem ter ouvido falar, foi polêmica aí também nos últimos dias, nos últimos tempos. E essas leis são criadas pelo chamado poder legislativo. Esse poder legislativo é composto pelas pessoas, entre aspas, que a gente nem faz ideia do que fazem, que seriam os vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores. Todos os poderes do Brasil eles são divididos em 3 categorias. Poderes que ficam limitados a uma cidade, a um município. No caso, nesse âmbito municipal, são os vereadores que fazem as leis. No âmbito estadual, as leis são feitas pelos deputados estaduais. E no âmbito federal, as leis são feitas pelos senadores e deputados federais. Uma vez que essas leis são feitas,
elas vão para o poder executivo, que tem a função de, entre aspas, executar as leis. Essa palavra executar, meus alunos, pelo menos quando escutam ela, logo imaginam que tem a ver com matar pessoas, alguma coisa do tipo. Péssimo significado que ficou a palavra executar. Executar seria pôr em prática. O poder executivo é aquele que escolhe como que essas leis vão ser aplicadas. Vamos supor assim, você tem um imposto, sei lá, 10% de todo o que for vendido, todo arroz vendido, isso vai ser arrecadado para a educação, por exemplo. Cria-se uma lei dessa forma. E aí o Poder Executivo vai escolher como esses recursos vão ser usados para a educação. Se isso vai ser usado para criar novas escolas, se isso vai ser usado para comprar computador, se isso vai ser usado para o que quer que seja dentro daquela área. Nesse Poder Executivo é onde ficam os cargos, entre aspas, famosos, os que parecem mais disputados. No âmbito municipal a gente tem os prefeitos, no âmbito estadual a gente tem os governadores e no federal a gente tem o presidente. De fato, esses três cargos têm como principal função escolher representantes para áreas específicas. Então, quando a gente elege um presidente, esse presidente ele tem uma equipe. Então, ele vai colocar pessoas nos chamados ministérios. Aí a gente tem Ministério da Cultura, Ministério da Educação e assim por diante. Também os estados, a gente tem a Secretaria de Transporte, Secretaria de Turismo, diversos cargos específicos. E esses ministros, no caso federal, ou secretários, no caso municipal e estadual, é que tomam essas decisões com relação a essa distribuição do dinheiro arrecadado ou de como se colocar em prática aquelas leis. Por fim, a gente tem o chamado Poder Judiciário, que tem como função julgar e aplicar as penas para as pessoas que de alguma forma descumprem a lei. O Poder Judiciário, no Brasil, ele não é um poder eletivo, não tem eleição para ele. Ele é feito pelos juízes e também depende do tipo de julgamento que é feito. Você tem julgamento que é criminal, você tem tribunal que é ligado à área civil, à área de família, tribunal que é eleitoral, julga as questões relacionadas às eleições e assim por diante. Isso quer dizer que todo esse grupo estranho de pessoas que aparece aí com segundos no horário eleitoral, aparecem sem narizes de palhaço, na verdade, mas com as suas puras palhaçadas, esse que a gente nem pensa direito em quem está votando, esse é o pessoal que a gente está colocando para fazer as leis do nosso país. As leis que podem influenciar para o bem ou para o mal. E deixar uma palhaçada total ser aqueles que vão controlar as leis do nosso país, me parece bem mais ridículo do que eu usando esse nariz de palhaço falando com vocês aqui. Um vídeo breve, mais explicando as funções mesmo, no meio de outros que eu ainda pretendo fazer, tentando explicar um pouquinho mais do processo eleitoral no nosso país. Obrigado. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é inteligente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilha e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar.